Então, em Filipenses, nessa carta, nessa epístola, ele tem esse capítulo 2 como falando sobre a manter a unidade na humildade. E ele vem dando os exemplos, o exemplo de Jesus Cristo, que como Deus, como um espírito evoluído e elevado, não se dispôs desse nome, não se dispôs desse cargo, não se dispôs do que ele era para usufruir aqui na terra. Olha que bonito. Jesus tinha todos os instrumentos, todas as ferramentas. Jesus tinha tudo para ser adorado, idolatrado, e ainda assim agiu na humildade. Se entregou, foi morto por todo um propósito e missão que veio fazer aqui na terra. E eu acho bonito quando ele começa a falar assim: portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda ternura e compaixão. Olha que bonito. Pelo conforto que há em Cristo e pela consolação que há no amor. Aqui, Paulo e Timóteo, eles evocam, Eles evocam todos os sentimentos bons, que são prudentes, que são oriundos nossos, de ser humano, do nosso íntimo. Nós somos assim. Nós somos seres humanos dotados de bons sentimentos. Os maus somos nós que alimentamos, que tornamos maiores, mas nós nascemos já com bons sentimentos. Então, ele aqui exorta esses bons sentimentos, ele eleva e ele pede para que você também eleve isso em você, pelo conforto que há em Deus e pela consolação que há no amor. Olha que frase mais bonita, mais forte, mais contundente, que frase mais penetrante. Você imaginar o tanto de conforto que há em Cristo e o tanto de consolação que há no amor. Eu acho que não existe conforto maior do que esse oriundo do nosso Pai. E eu acho que não existe consolação maior, nem instrumento de consolação maior do que o amor. Então aqui ele nos ensina a humildade. A humildade no nosso dia a dia, a humildade nos nossos atos, a humildade nas nossas palavras, a humildade onde a gente quer seguir. E é muito fácil, muitas vezes, a gente pregar essas coisas. Eu aqui fazendo esse papel de evangelizadora, porque em que pese ser espírita, eu sou evangelizadora, É assim que se entendem aquelas pessoas que pedem, que pregam a palavra de Deus, que pregam Jesus ou pregam qualquer doutrina, Então, às vezes é muito fácil o evangelizador, o palestrante, vir à frente do público e pregar tão belas palavras. Mas às vezes é muito difícil que ele as cumpra também, porque ele é ser humano e muitas vezes é errante. E eu vinha pensando muito sobre isso hoje quando eu abri essa palavra, porque de manhã eu abro a Bíblia aleatória, Eu faço uma oração, abro aleatório e vejo ali o que os espíritos, o que a espiritualidade, o que Deus está querendo me ensinar naquele dia. Então, abrindo, me veio essa parte da epístola de Filipenses. Sede humilde, E não vamos confundir a humildade, esse sentimento, essa ação, Esse sentimento com essa ação, porque tem que ser sentimento e ação, não achismo, não a pregação. Mas não vamos confundir esse sentimento de humildade com falta de dinheiro, com coisas assim. Muitas vezes nós dissemos que alguém é humilde quando ele não tem, digamos, riquezas, quando ele não tem um bom cargo, porque nós somos humanos e muitas vezes nós temos os olhos materiais, nós enxergamos as pessoas por intermédio do que elas possuem materialmente. Muitas vezes a falta de capacidade de enxergar o espírito ou de focar em enxergar o espírito nos faz ver as pessoas apenas como um objeto, ou como objeto de desejos, ou como objeto de inveja, enfim, faz parte, Faz parte do comportamento humano. Mas olha só, a humildade nada tem a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro. Não tem nada a ver com patamar social, não tem nada a ver com opção sexual, não tem nada a ver com isso. Humildade é um sentimento nato que nós todos devemos cultivar. Ele nasce conosco uma vez que nós nascemos sem conseguir andar, sem conseguir falar, dependendo de outros. Nós nascemos pelados, nós nascemos sem nada e é uma simbologia de que nós já nascemos humilde. Nós nascemos
com a perspectiva de que nada somos. Nós estamos ali totalmente dependente de outra pessoa, e essa pessoa que tem que exercer o papel de dar continuidade à minha vida ou não. Então eu estou ali totalmente submetido, e aí é onde eu digo, nós nascemos humildes. Pelo menos nascemos para aprender a humildade. Se ao longo da nossa trajetória a gente se perde em qualquer dos caminhos da materialidade ou da soberba ou coisa parecida, é consequência dos nossos atos. Mas nós temos exemplos, nós tivemos vários exemplos de humildade no mundo, nós temos exemplos de humildade muito próximos de nós e muitas vezes nós não reconhecemos. Às vezes você vai numa pessoa que você imagina que ela é de um jeito, sei lá, você vai num médico muito conhecido, por exemplo, e aí quando você chega lá no médico, ele te atende super bem, ele te dá toda a atenção, não é só uma consulta material, não é só uma consulta técnica, mas é uma consulta humanizada, é você saber, você entende que aquele médico ali, ele está te dando a atenção, ele está realmente se importando com aquele processo que você está passando, e não é somente pela gente do céu, não é só profissional, gente, é isso que eu quis dizer. Ele não é só profissional, ele está sendo ali também humano, né? Ele está sendo humano. Então, quando você percebe isso, geralmente você chega para comentar com outra pessoa e fala, nossa, aquele médico é tão humilde, não é? Aquele médico é tão bacana, porque você conseguiu vislumbrar nele algo que você não esperava. Você conseguiu enxergar nele algo que vai muito além do material. E ele também conseguiu te passar algo muito mais do que o material, do que o profissional, do que o científico. Ele conseguiu te passar também a empatia com o seu problema, ele conseguiu também te passar a preocupação com você enquanto ser humano, não é? Então assim, usei a simbologia do médico, mas na verdade servem para todas as outras profissões, todos os outros atos, tá bom? Então é isso, a humildade é algo também a ser trabalhado, é exercício diário, assim como o perdão. Muitas vezes a gente há na gente um ato de soberba, que também está aqui dentro e que muitas vezes nós deixamos aflorar. E vou dar o meu exemplo, como eu sempre dou para você, até para poder tirar muito essa perspectiva de santidade que as pessoas veem em médios, enfim, em líderes, essa santidade que é esperada muitas vezes da gente, que a gente não corresponde, e aí a pessoa entra numa decepção com toda uma religião por conta do ser humano que ali pregou. Então eu sempre uso a minha questão mesmo, a questão pessoal, tá? Então eu vou dizer para vocês, quando fui muito atacada, quando fui muito perseguida há uns tempos atrás, como eu já comentei com vocês, por um repórter, sei lá o que de fato ele era, enfim, eu me senti muito mal, eu me senti muito magoada, eu me senti muito diminuída. Por mais que o Daniel batesse na tecla ali, que terreno fértil é esse, Mari, que você está exercendo, que você está dando tanta atenção a isso? Por que está dando atenção a 1% e 99% você não está vendo? Por mais que eu tivesse um mentor ali me direcionando, ainda assim, como humana, eu me senti muito diminuída, muito perseguida, muito injustiçada, inclusive. Apesar de eu ter a consciência que não existe injustiçados, existe a injustiça, tá? Mas injustiçado eu tenho a consciência que não há. Então, nesse momento, eu fiquei muito triste e logo depois, passado o tempo, conhecendo melhor essa pessoa que me pesquisava, conhecendo melhor os atos dessa pessoa, porque eu trabalho muito com atos. Eu sempre digo, e Daniel sempre me disse, a sua opinião pouco vai importar os seus atos. Todo o conhecimento que você tiver no mundo e não tiver parecido com os atos que você faz, com os exemplos que você dá, nada vai adiantar. Então não se preocupe com isso. Então eu sempre observei as pessoas muito pelos atos, muito pelos atos. O intelectual me encanta, o espiritual me encanta, o espiritual que eu digo de palavras. Quando eu converso com alguém que entende muito sobre um assunto que eu ainda estou estudando, um assunto que eu estou engateando, que é justamente o espiritismo, que é as outras coisas que me interessam, eu acho extremamente bacana. É uma situação envolvente, porque ali você também recolhe frutos de conhecimento. Mas quando essa pessoa
no dia a dia ou em seus padrões culturais, ela me demonstra atos muito diferentes do que aquilo que saiu da sua boca e do que aquilo que ela me pregou, ela me passou, isso me desencanta. Porque realmente o que encanta é o espiritual. Há de ter essa adequação e esse equilíbrio entre o que você estuda, prega, fala e faz. Então eu comecei a perceber que aquela pessoa que tanto me pesquisou, talvez não tivesse bons exemplos para me dar. Eu entendia as críticas, eu entendia a base em que ele estava se adotando, mas eu não entendia por que ele se conferiu assim, na competência de fazer essa pesquisa, se o conhecimento, inclusive espírita dele, me parecia muito raso. Então um dia, muito voltada nervosa com algumas coisas que ele dizia na internet, mandava recado, etc. Porque geralmente esses críticos e esses perseguidores, eles são muito violentos, isso a gente sabe, né? O quanto a internet está violenta. E então, um desses recados que ele manda sobre linhas, porque é uma coisa que geralmente as pessoas têm muito receio hoje em dia, é também da parte jurídica. Muitos não têm receio de magoar a outra pessoa, eles têm receio de responder isso numa justiça material. Então, é sempre recados velados, tirados o nome ou muito ali por trás, como a gente fala, né? Então, um dia desses, tomada de muito encheção mesmo, sabe quando você enche, você fala assim, tô cheia disso, pronto, tomada por esse sentimento eu comecei a pensar, mas quem é essa pessoa? Quem definiu ele assim? Qual é a competência que ele tem para isso? Ele disse que não é médium e usa o nome de Kardec, praticamente prega ser a reencarnação de Kardec, eu pensei comigo, porque uma das críticas foi assim, Chico Xavier de saias, tem pessoas que querem ser Chico Xavier, a reencarnação de Chico Xavier, uma das críticas veio isso. E eu pensei, e ele quer ser a reencarnação de Kardec. Mas faltou conhecimento. Faltou matrizes, faltou base, faltou fundamentos, faltou muita coisa. Li o livro, inclusive, porque eu acho que ele até me criticou e criticou outros médios, sem ter muitas provas, sem conhecer o trabalho, nunca visitou meu trabalho, sempre coletando coisas negativas, enfim. E eu falava, eu preciso ter conhecimento para saber com o que eu estou lidando também. E aí eu fui ler o livro. E aí eu pensei, gente, não é possível. Não é possível que as pessoas também se deixem levar por pessoas tão negativas que têm o intuito apenas disso, né? Da dissensão, enfim. Eu entrei nesse ângulo e aí eu comecei a ficar soberba. Soberba por acreditar que eu, em tese, saberia muito mais do que ele e que, em tese, eu poderia rebater todas as perseguições e críticas. Eu entrei nesse processo. E aí, entrando nesse processo, Daniel veio baixar, né, minha bola, porque é para isso que serve, né? E Daniel vem dizendo assim, olha, você poderia ter todos os argumentos, todas as provas. Inclusive, você poderia vir à internet, citar o nome desse suposto pesquisador, rebater com violência tudo o que ele está dizendo sobre você e sobre outros médios. Mas veja bem, porque dá ibope a coisa ruim, porque dá ibope a coisas negativas. O mundo já está tão assim, nós estamos precisando evoluir. Vamos dar menção ao que é bom, ao que é bondoso, ao nosso trabalho de consolação, ao seu trabalho de missão. Vamos dar ênfase às coisas que merecem ser dado ênfase. E vamos tornar pequeno o que é pequeno. E a partir desse momento eu aprendi isso. Torne pequeno o que é pequeno. Não dê um padrão maior a algo que é pequeno. Quem vai crescer é essa pessoa, quem vai crescer esse sentimento negativo, quem vai crescer tudo isso é você, não é ele.